Hoje é dia de livro e eu trago para vocês o meu 40º lido em 2023, o quarto do mês de outubro, mês especial, sou Nobel de Literatura por aqui. A gente conversa sobre Nadine Gordimer em De Volta à Vida. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Vivian. Que bom ter você aqui comigo para conversar sobre literatura, esse tema gostoso. E é muito bom ter outras pessoas para a gente poder partilhar opiniões, para poder ampliar as percepções aí de uma história, né? Hoje eu trago essa escritora da África do Sul, uma mulher com uma vida muito interessante. Vale dar um Google aí que você vai gostar de conhecer um pouquinho da vida dela, mas eu posso te adiantar aqui. A Nadine era filha de imigrantes judeus. O pai dela era da Rússia e ele fugiu de lá muito jovem devido ao governo do czar e também do antissemitismo que havia por lá. E o pai dela então já teve, essa experiência com esses sentimentos segregantes. E a Nadine com certeza herdou um pouco, dessa vivência. Eu acho quase impossível os filhos não herdarem um pouco dessa vivência da vida dos pais, mesmo antes do próprio nascimento, Então eu acho que isso foi fundamental para a postura de Nadine, ela que sempre foi muito ativa contra o apartheid, contra a segregação racial. Ela também tem um histórico, um histórico aí de ser uma pessoa com um ativismo ambiental muito bom. E nos livros dela, ela sempre levanta essas questões de segregação racial, ela coloca toda a cultura, toda a questão política da África do Sul muito em evidência. E ela foi laureada com o Nobel de Literatura em 1991, justamente naquele período em que estava ali muito no auge, essa luta contra o apartheid, contra essa segregação racial. E talvez esse Nobel, não diminuindo de maneira alguma, não diminuindo a qualidade da obra dela, mas talvez esse Nobel também tenha um cunho político. A gente sabe que isso acontece inúmeras vezes, Isso sempre foi uma constante dentro do Nobel. E talvez eles quiseram levantar essa voz ainda mais. Já era uma autora muito importante, muito reconhecida, mas quando ganha um Nobel de Literatura, ganha ainda mais visibilidade. E nos livros dela sempre vai ter, então, essa luta contra a segregação racial. E o comitê, ele justificou o Nobel dizendo que pela sua magnífica escrita épica trouxe um grande benefício para a humanidade. Quando você luta contra essas diferenças raciais, isso já é um grande benefício para a humanidade. E aqui a gente tem um dos últimos livros dela, De Volta à Vida. Esse livro tem uma capa linda, gente. Aqui no meu Kindle, infelizmente, não dá para ver, não tem as cores, mas a capa eu acho linda. Queria esse livro aqui, mas resolvi comprar. Eu não tava botando muita fé nele. Eu confesso, por isso que eu comprei no Kindle, mas meio que já me arrependi porque eu gostei muito desse livro e a capa dele é tão linda que realmente merecia estar aqui. Tem tudo a ver com a história, Esse livro foi publicado em 2005, originalmente em 2005, aqui no Brasil foi traduzido pra gente pela Companhia das Letras em 2007, tem 200 páginas e ele vai contar a história pra gente do Paul. O Paul é um homem de 35 anos e ele descobriu um câncer na tireoide e ele vai ter que fazer uma cirurgia para retirada desse tumor e vai passar por um tratamento radioativo. No que o Paul faz esse tratamento radioativo, ele fica muito contaminado a ponto de transmitir radiação para as outras pessoas. E o interessante é que o Paul, ele é um ecologista e ele luta contra a construção de um centro nuclear. Então a gente vai ver um homem ecologista
que luta, que defende o meio ambiente, que neste momento ele está passando aí por um processo de defender o território africano contra a construção, né, desse centro nuclear, e de repente quem fica radioativo é ele. Então a gente já começa com essa ironia. E aí, para ele proteger as outras pessoas, os médicos indicam a ele a necessidade de fazer uma quarentena. Onde ele vai fazer essa quarentena? Na casa dos pais, onde ele nasceu, onde ele cresceu. E ele vai ficar ali então sob os cuidados dos pais e também da Primrose, que é uma senhora preta, uma senhora que trabalha naquela casa há muito tempo. Os pais do Paul até optam por dispensá-la, né, para que ela não corra nenhum tipo de risco. E quando eles sentam com a Primrose para conversar com ela, para explicar a situação, ela resolve que ela não vai abandonar aquela família e que ela fala que ela é muito importante nesse momento, já que a mãe do Paul é uma mulher de 59 anos e é uma das principais advogadas da África do Sul. Ela viaja mundo afora, a trabalho, é uma mulher muito importante, de muito prestígio dentro da sua profissão. E aí a Primrose fala, não, você não vai dar conta, né, sozinha. E assim, o Andrew e a Lindsay, que são os pais do Paul, vão aceitar essa ajuda. O pai do Paul, ele tem 65 anos, eu falei Andrew, né? É Adrian, eu tô confundindo os nomes. O Adrian, o pai do Paul, ele tem 65 anos, é empresário, já tá aposentando e ele vai estar ali bem confortável, né, para cuidar disso tudo. E o Paul, quando ele volta para a casa dos pais e ele tem que ficar mais separado, tudo dele tem que ser separado, roupa de cama, talheres, o prato em que é servido começa a ser descartável, sabe? Tudo para evitar, né, essa radioatividade aí, essa contaminação. Quando o Paul volta para casa, ele fica observando a relação do pai e da mãe, né? E ele vai ter um novo olhar sobre isso, porque ele vai estar ocioso. E dentro desse ócio dele, dentro dessa percepção de finitude da vida, né? Dentro da própria condição de ser um homem tão jovem, tão produtivo, tão atuante, né? Imagina, 35 anos, no auge ali de toda a sua força, ele se vê incapacitado momentaneamente e ainda na dúvida se essa vida dele realmente está no fim ou se ele vai conseguir vencer tudo isso. Ele começa a fazer várias reflexões e ele vai ficar observando de uma maneira muito interessante a passagem dos tempos na relação dos pais e filho, né? De quando ele era criança, de como ele era tratado e de como ele percebia os seus pais, e agora ele adulto, ele já os vê com um novo olhar, um olhar mais real, né? Um olhar mais honesto sobre esses dois. E a gente vai ter inúmeras considerações, inúmeras reflexões. O livro, ele é narrado em terceira pessoa e esse livro ele consegue nos entregar o olhar, o pensamento de todos esses personagens principais. O Paul é casado com a Berenice, que é uma mulher também, é uma empresária, uma executiva de uma agência de publicidade muito conceituada também. E o que eu achei muito interessante, né? Que as mulheres dele, né, a mãe e a esposa, são mulheres muito independentes financeiramente, são mulheres muito capazes e mulheres muito produtivas. E esse livro entrega pra gente homens que não são machistas, homens que têm uma postura muito decente em relação à igualdade de gênero. Achei bem legal pontuar isso. E aí ele vai ter que se afastar, né, da esposa. Ele tem um filhinho, um bebê, mas que já está aprendendo a falar. E ele vai ter que se afastar da esposa, afastar do filho. E aí a gente vai conhecer um pouco das ideias, dos pensamentos, dos desejos, das frustrações. Vai trazer pra gente reflexões sobre a solidão,
mas eu acho que nem é sobre a solidão propriamente. Eu acho que é mais sobre a ausência, sabe? Dele entender que ele tá ausente da vida dessas pessoas, da esposa, do filho que é tão pequenininho, e ele fica muito preocupado de que o filho dele tenha algum trauma emocional devido a essa ausência, né? E vai discorrer bem sobre isso também. Sobre também a ausência desse homem enquanto trabalhador, enquanto uma pessoa capacitada, estudada e que produz muito, né, que está ali dentro desse processo de lutar contra essa construção desse centro nuclear, e a ausência do homem enquanto amigo, enquanto irmão, que ele tem algumas irmãs também. As irmãs dele aparecem bem pouco na história, mas vai citá-las. E esse olhar sobre casamento, sobre divórcio, sobre traição, aborto, esse núcleo familiar, ele é destrinchado, ele é refletido de uma maneira muito ampla. Para algumas pessoas pode parecer que é uma divagação, mas eu não vejo assim. Eu vejo que a Neidin, ela quer entregar pra gente uma percepção de uma pessoa que realmente ela tá se sentindo isolada, sozinha, né? E ela tá conseguindo agora tempo para refletir, para absorver os comportamentos. E aí dentro disso tudo, né, essa finitude também, ela traz um olhar mais complexo e mais profundo sobre as relações, sobre os fatos, sobre as escolhas, né? E os pais dele também vão ter essa percepção. E os pais dele também vão começar a ter suas próprias reflexões, seus próprios pensamentos, e tem também as preocupações com as outras filhas, né? Cada uma vivendo um momento diferente, em um lugar diferente. Tem uma, inclusive, que é casada com um brasileiro, mora aqui no Brasil, e vai trazer então esse núcleo familiar de uma maneira muito completa, né? Mostrando as variantes, mostrando as tomadas de decisões, falando sobre como ele enxerga a esposa dele, que já que ela é uma executiva do ramo de publicidade, moralmente são profissões muito distintas. E aí ele vai refletir sobre a cumplicidade, a amizade, sobre o desejo de compartilhar uma vida junto com uma pessoa que nem sempre tem o mesmo olhar sobre questões morais, né? Muito bom trazer tudo isso pra gente. Vai trazer o olhar dele depreciativo sobre a própria condição. Em alguns momentos ele vai se referir a ele próprio como Chernobyl, o iluminado, o leproso, né? Tem uma passagem que o cachorro lá da casa dos pais dele se afasta dele quando sente o cheiro da bolsa que veio do hospital, né? E aí ele vai refletir sobre isso. Então, assim, para algumas pessoas pode ser que esse livro seja maçante, seja entediante, porque a Neidin, ela acrescenta muitos assuntos, muitos, né? Todos relacionados à finitude, à vida, à masculinidade também, ao âmbito ali, ao núcleo familiar como um todo, né? E aí ele vai muito longe nisso tudo, vai na questão profissional também, mesmo ele estando de quarentena, ele quer trabalhar, ele quer atuar, ele sabe que ele pode fazer a diferença nesse processo, dessa luta, né, contra essa construção lá do centro nuclear. Aí tem um amigo dele de trabalho que não vai abandoná-lo. Mesmo durante a quarentena, ele vai lá para casa dos pais dele, mesmo a uma certa distância, eles vão manter, vão seguir com esse trabalho. É muito interessante. Eu gostei demais do livro porque, para muitos, o que é divagação, para mim, é o que eu gosto. Porque eu sou assim, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa que quando eu tô conversando com alguém dentro de um assunto, eu divago, eu vou, né? Eu começo a ir para outros assuntos. Muitas vezes nada a ver com o assunto original, outras vezes tem relação, mas eu sou dessas que divaga. E eu gosto desse tipo de leitura, que entrega tanta informação pra gente dentro de um tema, né? E aí, assim,
A gente vai ver a recuperação dele, a volta para casa, porque ele vai terminar essa quarentena, ele vai poder voltar para casa e nesse mesmo momento, acontecimentos virão para essa família como um todo. Acontecimentos que ou pode ser interpretado como uma coincidência de uma vida que está acontecendo, né? Ou você vai achar que são acontecimentos que veio através dessas reflexões de pessoas que entenderam que a finitude ela acontece, entendeu? Então são recomeços improváveis e é muito bom. O livro ele vai terminar com a condição de uma viagem que os pais faz lá para o México. O pai dele é apaixonado por arqueologia e lá nessa viagem para o México com a esposa, ele vai conseguir viver esse hobby dele e enfim, essa viagem ela vai dar o tom para o final do livro e vai ser irônico, vai ser precioso e eu amei. Eu achei muito gostoso, gostei muito da escrita dela, tem muito a ver com a pessoa que eu sou, como eu disse, e eu fiquei curiosa para ler outros livros dela. Bom, gente, minha percepção basicamente aqui é isso. Eu acho que a parte que eu mais gostei foi mesmo a parte dos pais. Eu não posso ficar falando muito aqui porque senão vai virar spoiler, mas a condição dos pais dele é muito legal. Vale muito a pena a gente conhecer essa família como um todo. É isso, gente. Já leu? Deixa aí nos comentários pra mim. Beijos pra quem é de beijos, abraços pra quem é de abraços e a gente se vê nos próximos vídeos.